Jesus, aleluia. Não sei se você prestou atenção desde o primeiro hino que foi cantado com a equipe de louvor. Estamos falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Todos os hinos voltados para a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia, vamos voltar lá no livro de Marcos, que nós estamos findando. E vamos ao capítulo 16. Capítulo 16. Amados, acharam aí Marcos, capítulo 16. Nós vamos aí a partir do verso 9. Eu ainda vou voltar no livro de Marcos, no capítulo 15, eu ainda vou voltar nessa primeira parte do capítulo 16 e depois a última parte do capítulo 16 também. Mas hoje eu quero abordar com a igreja sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 9. Quem está com a Bíblia do culto, é na página 77. Quem tem a Bíblia do culto, página 77. E eu quero ler até o verso 14. Acompanhe e não feche a Bíblia, porque depois nós vamos passear no capítulo, tá bom? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo esses anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhes no rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem crido nos que tinham visto já a ressurreição. Vamos ao 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus amados, antes de falar da ressurreição de Jesus, deixa eu falar de algumas dúvidas que se levantaram na história acerca ou contrário à ressurreição de Jesus, né? Alguns dizem, como o próprio texto fala, que os líderes religiosos, quando os soldados chegaram assustados, pagaram eles. No livro de Mateus fala sobre isso. Pagaram eles para que eles mentissem na cidade que Jesus tinha sido roubado o seu corpo pelos discípulos. E a Bíblia diz que isso se espalhou naqueles dias. E ainda diz assim, até os dias de hoje. Quer dizer, os dias de hoje que o autor estava escrevendo, né? Outros dizem que, na verdade, Jesus não ressuscitou. Por incrível que pareça, no século 17, 18, os teólogos liberais na Alemanha saíram com essa, que Jesus não ressuscitou, que na verdade Jesus continuou morto, mas os seus discípulos criaram essa história para que eles continuassem a falar
do Evangelho de Jesus, mas isso não tinha sido verdade, ele não ressuscitou. Uma coisa muito difícil, porque como é que você vai testemunhar até a sua morte por uma mentira? As delações premiadas que nós vemos no Brasil, por que elas existem? Porque a pessoa vai mentindo até um certo ponto. Mas aí, quando a justiça vai apertando a pessoa, ele abre o jogo. Apesar que no Brasil, abre-se o jogo e muitas vezes eles ouvem o que interessa também. Mas ninguém vai ser mártir por mentira. Ninguém vai aceitar a ser comido por leões, furado por touros no Coliseu Romano por uma mentira. Quem é que vai aceitar? Todos os apóstolos dos 11, todos eles morreram martirizados em lugares diferentes. Como é que você vai aceitar ser martirizado contando mentira? Isso não existe. É uma questão psicológica. Não precisa de estudo para isso. É uma questão psicológica. Quem é que vai ficar mentindo até a morte? Ou ser martirizado por uma mentira? Outros dizem que a ressurreição, na verdade, ela não existiu, mas quando os discípulos falam que Jesus ressuscitou, ressuscitou a sua pregação, a sua história, chamado de o querigma, a pregação de Jesus que os discípulos estavam querendo dizer quando usa o termo que Jesus ressuscitou. Não está se referindo ao corpo físico dele, mas era o querigma. Esse querigma é a pregação de Jesus. E então os discípulos, quando dizia que Jesus ressuscitou, era no sentido da pregação de Jesus, que ela continua viva. E outros dizem que a morte de Jesus não precisa dele ter ressuscitado, o que interessa é a ética que ele deixou. Até porque esses mesmos teólogos lá do século 17, 18, 19, eles diziam que Jesus também não era exatamente o Filho de Deus. Ele era o mais perfeito dos seres humanos, aquele que mais conseguiu se aproximar do primeiro homem feito por Deus no seu estado perfeito. Então Jesus não é o Filho de Deus, ele é o homem mais perfeito. E aí, então o que serve o Evangelho, ser cristão? Não, é você seguir essa bondade de Jesus, a ética, a moral, o caráter, fazer bem ao próximo. É isso que é o Evangelho. Mas o Evangelho é isso, mas mais ainda do que isso. Então, outros dizem, como os próprios no texto diz, que Jesus foi roubado o seu corpo, pelos discípulos. Agora imagine, irmãos, como é que 11 homens fraquejados, intimidados, assustados, amedrontados, escondido num cenáculo, ia sair de madrugada, enfrentar soldados romanos, pôr os soldados romanos para correr e depois derrubar e tirar aquela pedra, Se tiver a foto aí, coloca aí para mim, por favor. E aí, isso é o local lá em Jerusalém. São um dos lugares, talvez o lugar mais maravilhoso que você pode ir em Jerusalém. Segura aí essa foto. Então, e outra coisa, se os discípulos tivessem feito isso, os 11 foram lá, se fortaleceram, botaram os soldados romanos para correr, vocês acham que os soldados romanos não viriam com uma legião na casa de cada um, prender e matar cada um deles?
Mas isso não há dúvida. Como é que eles põem soldados romanos para correr? E daqui a pouco eles estão pregando no templo, fazendo milagres e convertendo multidões e multidões, e ninguém faz nada? Ora, se eles tivessem ofendido os soldados romanos, viria uma legião no dia seguinte atrás deles, procurando eles até achar, prender e matar. Isso não há dúvida. Então, essa é uma grande farsa. Jesus ressuscitou, está vivo. Como disse Estevão, eu estou vendo ele à direita de Deus Pai. Como ele mesmo disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É para quem crê. Isso aqui eu não vou ficar falando para quem não acredita. Quem não acredita, meu irmão, então fica aí com a sua incredulidade. Isso é para quem crê. E essa crença, ela vem pelo poder do Espírito Santo. Ela não nasce de nós mesmos. Isso é o poder do Espírito Santo. Então, a ressurreição, ela é real. Veja bem, outros dizem, e aqui eu encerro o lado negativo daqueles que negam a ressurreição, diz o seguinte: os evangelhos, os 4 evangelhos, eles combinaram de contar essa história. É impossível pela narrativa ter sido combinado. Por quê? Porque a narrativa, uma não bate com a outra. Elas se completam, mas elas não batem uma com a outra. Ninguém se organiza para contar uma mentira, cada um contando uma história diferente. Se 4 pessoas reúnem para contar uma história mentirosa, eles combinam, escreve, anota, decora, faz o teste. Vamos ver lá. Vamos ver se você está falando igual. Todos os 4. Temos que falar tudo igual, para ninguém duvidar. Mas isso não acontece nos evangelhos. Os 4 evangelhos, cada um é uma história diferenciada, de um ângulo diferente da ressurreição, e são complementares, uma completa a outra. Não só a história da ressurreição, mas toda a história de Jesus nos 4 evangelhos não é uma repetição da história de Jesus. Os 4 evangelhos são histórias contadas por ângulos diferentes, por cabeças diferentes, com momentos diferentes que um captou, o outro não captou. E em tudo isso, eles se completam. Eles vão completando um ao outro. Então, essa história que eles combinaram para mentir, essa é uma furada. É só você ler o texto, a narrativa, é impossível ter mentira ali, porque ninguém combina uma mentira para cada um contar uma história diferente. Mas agora, voltando ao que importa, que Jesus ressuscitou, aí está o túmulo. Pode passar a foto aí, por favor. Pode passar mais uma foto aí. Na porta desse túmulo está escrito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu quero ver se tem uma outra foto eu lá dentro. Segura aí essa foto. Ninguém aqui gosta de ir em cemitério. Ninguém aqui sente alegria em cemitério. Ninguém aqui sente bem num cemitério. Por quê? Porque o cemitério é um local de tristeza, de perda de quem você ama. É um momento de choro, é um momento de dor, é um momento de tristeza. Então, você só vai ao cemitério numa situação de acompanhar um ente querido, uma pessoa que você ama, ou acompanhar um amigo de alguém, você dar a força para alguém. Mas ninguém vai passear em cemitério, ninguém gosta de cemitério, ninguém sente vida em cemitério. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e entenda que isso que eu vou te falar é extremamente real.
Em volta desse túmulo, se puder voltar um pouco a foto, em volta desse túmulo, nós temos um jardim. Esse túmulo é o único local que está nas mãos de uma igreja protestante batista da Inglaterra. Todas as outras partes da história de Jesus, o Getsemane, que é um lugar muito especial, tem uma igreja católica do lado. Ou, por exemplo, a sinagoga lá em Nazaré, que é a sinagoga real, em que Jesus leu o livro de Isaías. Ela está lá inteira, é pequenininha, está lá inteira, é emocionante você entrar, mas ela está sob o controle do catolicismo. Esse é o único lugar que tem um outro lugar apresentado pelo catolicismo, e com todos os detalhes que eu já estudei e outros já estudaram, esse, para mim, não há dúvida, é o local da ressurreição, até porque aí é o Gólgota. Tem a caveira aí perto, um morro que parece uma caveira, é exatamente ali do lado. E aqui tem um jardim, da onde essa foto saiu, é o jardim onde a gente faz a ceia do Senhor. E como é que eu vou te dizer isso? E aí eu peço a você para voltar lá naquela foto, lá dentro do túmulo. Eu nunca senti um lugar com tanta vida quanto dentro desse túmulo. Dentro desse túmulo cheira vida, uma alegria, há um negócio assim, místico, digamos assim, diferenciado. Ali está separado porque é exatamente o local da pedra aonde ficava o corpo. Esse é um lugar em que você sente vida. Agora, como é que é isso, pastor? Você está num cemitério, dentro de um túmulo e sente vida. Pois é o que qualquer crente que já foi nesse lugar, ou qualquer ser humano que já entrou nesse lugar, ele vai concordar comigo, que dentro desse lugar você sente vida. Sabe por quê? Porque foi aí que Jesus ressuscitou. Ô Jonas, volta a foto novamente. E ali, naquela foto, eu tenho uma outra mais próxima. A parede é toda rachada, ali na parte de cima, ela é rachada, porque aí é um morro, né? Isso aí é um morro. E ele é rachado na parte ali mais em cima. E a guia turística, ela é uma judia. Então ela não crê em Jesus como o Filho de Deus. Ela crê em Jesus como um homem histórico. E falar em homem histórico, algumas pessoas ficam tentando provar a existência de Jesus pela história, buscando fatos. Nós só temos fatos de Jesus em 4 livros, especificamente. Ora, por que mais livros do que esse? Como é que esses livros já são um milagre de Deus? Sabe por quê? Porque quem é que vai escrever a história de uma pessoa pobrezinho? Isso não existe. Se Jesus nascesse num palácio, filho de um rei dentro de um palácio, ele teria um historiador ali, acompanhando a sua história. Ele nasceu numa manjedoura, num vilarejo chamado Belém, que é um vilarejo, até hoje é uma cidadezinha pobre, até hoje. Imagina 2000 anos atrás, era um vilarejozinho. Foi criado em Nazaré. Nazaré até hoje é uma cidadezinha, um vilarejo, imagina 2000 anos atrás. Como é que uma pessoa pobre igual Jesus ia ter um historiador atrás escrevendo e fazendo história, e você depois aí nos livros de história ia encontrar nas bibliotecas? Isso não existe. Esses livros aqui já são a prova que Deus levantou homens para escrever sobre a vida de Jesus. Então, os judeus, eles creem, quando creem que Jesus é simplesmente um homem que passou, nem que é profeta, pelo contrário, às vezes até acha que é um falso profeta. Mas a guia turística lá falou para nós lá, falou: olha, eu sou judia, não creio em Jesus como Filho de Deus, não creio em ressurreição, não creio em nada disso aqui. Mas uma coisa é certa, a montanha está rachada de fora a fora. E é uma verdade. Como é que uma montanha
foi rachando de fora a fora, sendo que está registrado na Bíblia que estremeceu aquele lugar e Jesus ressuscitou. Então, amados, agora vamos mergulhar no texto. Está com a sua Bíblia aberta aí? Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulso 7 demônios. Olha a lição que nós tiramos aqui nesse texto. Jesus apareceu, foi para o líder religioso. Jesus apareceu, foi para Herodes. Ele foi lá apresentar-se a Pilatos e dizer: está vendo? Você me mandou ser preso e crucificado, e agora eu estou vivo. Ele apareceu diante de Caifás e disse: vocês me condenaram, eu estou aqui para provar que eu estou vivo. Ele apareceu diante o imperador romano daquela época. Você ouviu uma história minha, que me mataram, que eu fui crucificado? Eu estou vivo, que eu sou o Filho de Deus. Ele não apareceu a nenhum desses homens. Ele apareceu àquela que foi considerada talvez a maior das pecadoras que tinha na época. Uma mulher possessa de 7 demônios. Isso nos ensina que o Senhor Jesus veio para os pequenos, para os fracos, para aquele que está oprimido, aquele que está escravizado pelo diabo, pelo pecado. Jesus veio para aqueles que carecem da sua misericórdia, do seu poder e da sua libertação. Jesus não veio para aqueles que ficavam dizendo: se tu fizeres esse milagre, eu vou crer em ti. Jesus nem ouvia. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele podia ter dado uma aula para Pilatos e converter Pilatos. Ele nem respondeu. Mas para aquela mulher possessa de demônio, que ele a encontrou, expulsou o demônio, e aquela mulher, a partir daquele momento, cheia do Espírito Santo, junto com a sua mãe e outras mulheres e os discípulos, serviam a Jesus noite e dia e o adoravam noite e dia. Para esses foi que Jesus veio, para todos aqueles que precisam de libertação. Ele mesmo disse, quando os fariseus disseram: mas ele só vive lá com os publicanos e os pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sadios, eu vim para os enfermos, para trazer a eles cura. Todos aqueles que se sentem oprimidos, pequenos, escravizados pelo pecado, pelo diabo, Jesus veio para te libertar e nos libertar. Uma outra lição que nós temos aqui: Jesus não apareceu a Pedro, que ele tinha estabelecido, de certa forma, que ele seria um dos líderes. Jesus não apareceu para João, que esteve ali ao pé da cruz, o único dos discípulos que estava ali ao pé da cruz, e Jesus disse para ele: olha, cuide desta mulher, que é minha mãe, e ela vai cuidar de você. E João a recebeu em casa a partir daquele momento. Jesus apareceu a uma mulher. Ali Jesus estava libertando a mulher da opressão. Por quê? Porque a sociedade até hoje não oprime a mulher. As denúncias de criminalidade contra a mulher, assassinato, perseguição, fechar a boca, tudo contra. Jesus vem e diz: essa vai ser a primeira pessoa que vai anunciar ao mundo que eu ressuscitei. Essa vai ser a primeira pessoa que vai me ver ressuscitado. Olha que honra inacreditável foi dado a Maria Madalena. Mas por quê? Porque ela foi liberta e ela amava Jesus profundamente, porque o próprio Jesus disse: olha, aquele que muito é perdoado, ele é mais grato.
Ela, como era uma mulher pecadora, possuída de 7 demônios, ela tinha noção da libertação que ela recebeu. Enquanto que muitos religiosos se achavam santos. Eu não preciso de Jesus. Ou quando aceitavam Jesus, era mais ou menos. Essa mulher não, ela dedicou a sua vida, o seu coração, a sua alma ao Senhor Jesus, e por isso Jesus a premiou e disse: essa vai ser a primeira pessoa que vai me receber, que vai me ver um corpo glorioso. Não reservou isso aos apóstolos, reservou a Maria Madalena. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso nos ensina que aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor de todo o coração, aqueles que fazem a obra do Senhor com todo prazer, com toda alegria, para esses está reservado grandes milagres. Para esse o Senhor tem reservado grandes bênçãos. Para esse o Senhor tem reservado grandes notícias, da qual aqueles que estão à sua volta vão ficar espantados. Se você quer receber bênçãos do Senhor diferenciada, seja um apaixonado por Jesus, como foi Maria Madalena. Uma outra coisa aqui, João, que a gente aprende, é como nós, os seres humanos, somos incrédulos, Jorge. Maria Madalena abraçou os pés de Jesus, louvou, adorou. E Jesus disse: vai e diga aos discípulos. Ela foi e disse aos discípulos. Ela foi e disse aos discípulos. Eles creram? Não. Aí Jesus apareceu, no texto que nós lemos, diz que ele apareceu a 2 outros no campo. Quem são esses 2 outros? É aquele que lá em Lucas descreve de forma mais completa, que são os 2 discípulos do caminho de Emaús. Aqueles 2, ele aparece, conversa, senta com eles na mesa, parte o pão, e os 2 dizem: porventura, quando ele falava conosco, o nosso coração não ardia? E quando ele partiu o pão e desapareceu na frente deles, já ressuscitado, eles 2 saíram correndo, já estavam distantes, cerca de 10 quilômetros da cidade de Jerusalém, voltaram até os discípulos e disseram: ele esteve conosco, aquilo que Maria Madalena falou para nós é verdade, ele esteve conosco, sentou na mesa e partiu o pão, e quando ele falava o nosso coração ardia, ele já ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Os 11 discípulos, porque um já tinha saído, que era Judas, estava morto, nenhum acreditou. Amados, a incredulidade tem sido uma miséria na humanidade. Por que o evangelho tem que ser pregado? Porque as pessoas são incrédulas, porque nós somos incrédulos. Quantas vezes nós duvidamos do que Deus tem na nossa vida? Quantas pessoas estão na igreja todos os dias, mas os seus olhos estão cegos, a sua mente está cega, não vê nada acontecer. Ele só tem a reclamar da igreja. Tem pessoas que estão na igreja, irmão, só reclama da igreja, ele não enxerga nada. Sabe por quê? Porque ele está dominado de uma incredulidade. Olha, pode aparecer o que for, o que acontecer. Jesus batiza no Espírito Santo mais de 100 pessoas. Jesus cura, Jesus salva. A obra de Deus está crescendo, Deus está fazendo milagre, a palavra de Deus é pregada. Não crê em nada. Mas isso eu não estou falando só lá do mundo, não. Eu estou falando de nós aqui dentro. Porque quem não estava crendo aqui, aqui o texto não está falando dos fariseus, não está falando de Pilatos, não está falando de Herodes. Aqui o texto está falando dos 11 discípulos. Maria Madalena foi lá e falou para eles, e eles não creram. Os 2 discípulos de Emaús foram lá e falou para eles, ele ressuscitou, eles não creram. Por último, Jesus esteve com eles, mas só tinha 10 deles. Um não estava. Ele não creu. Aí na 4ª vez, quando Jesus aparece e diz para ele:
toca aqui no meu lado direito e toca nas minhas mãos. Aí ele diz: agora eu creio, Senhor, tu és o meu Deus. Jesus disse: só porque você viu, você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quem são esses bem-aventurados? Eu e você. Levante a sua mão direita aí. Senhor Jesus, derrama uma bênção aí, porque esses e eu, nós não vimos, mas nós cremos que tu ressuscitou e que tu és o Filho de Deus vivo. Derrama uma bênção sobre o teu povo. Bem-aventurado, bem-aventurado é digno de muita bênção. Bem-aventurado é isso, é aquele montão de bênção sobre você. Bem-aventurados é muita bênção. Então, a segunda lição que nós aprendemos aqui é a incredulidade do ser humano. Amados, se tem uma coisa que Deus não aceita, é a nossa incredulidade. Quando se está falando das coisas de Deus, creia. Quando se está falando da palavra de Deus, creia. Porque nós cremos em lorotas, nós cremos no WhatsApp, nós cremos nos que saem por aí no YouTube, que você nem sabe se é verdade ou não, as pessoas saem crendo. Mas quando se fala das coisas de Deus, há uma dúvida tremenda. Quando se fala das coisas espirituais, há uma dúvida, há uma interrogação, há uma incredulidade, até dentro da casa de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor não operou mais sinais naquela cidade, por causa da incredulidade daquela cidade. Quantas igrejas hoje estão mortas? Ora, porque não creem, ué. Se falar em batismo do Espírito Santo, nós não cremos porque isso cessou lá nos apóstolos. Mas então vamos falar de cura. Também não cremos porque cessou lá nos apóstolos. Vamos falar em profecia. Também não cremos porque cessou nos apóstolos. Vamos falar em quê então? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amados, feche os seus olhos, levanta a sua mão direita. Fale com o Senhor Jesus por alguns segundos e peça, faça como aquele que chegou aos pés de Jesus e disse: Senhor, a minha fé é tão pequena, mas aumenta a minha fé. Peça a Ele para aumentar a sua fé, porque Deus só vai operar milagres e abrir portas e renovar e abençoar aqueles que creem. Aleluia! Receba um milagre na sua vida. Os milagres de Deus não são para os incrédulos. Os milagres de Deus não são para os que duvidam. Pilatos pediu milagre, os fariseus pediram milagre, Herodes pediu milagre, mas nenhum deles receberam milagre. Mas uma mulher possessa de 7 demônios, quando apareceu diante de Jesus, recebeu um milagre. Por quê? Porque ela cria que Jesus era o Filho de Deus. O cego de nascença, quando encontrou Jesus, recebeu um milagre, porque ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Creia que o Senhor tem milagres para você, creia que Deus tem uma nova vida para você, creia que Deus tem uma nova esperança para você, creia que Deus tem uma nova porta para você, creia que Deus tem restauração para você. Meu irmão era auxiliar de meu pai no interior do Tocantins, uma cidadezinha chamada Colinas. E tinha um senhor lá que era pai de um irmão nosso. E ele estava à beira da morte, aí o irmão foi lá e chamou o meu irmão, que era evangelista na época, o pastor Salmão. Vamos lá visitar o meu pai, para ver se ele aceita Jesus agora, pelo menos no leito da morte. E eles foram. Chegou lá,
pai, está aqui o pastor, esse jovem evangelista Salmão, ele veio falar de Jesus para o senhor. Aí o Salmão falou, olha, nós estamos aqui para falar do amor de Jesus. O senhor crê em Jesus? Vamos ver. Esse era o termo. O senhor crê que Jesus pode te curar? Vamos ver. E ele ficou nesse vamos ver aí. Aí meu irmão foi embora. Aí ele morreu sem ver. Morreu sem ver. Tem gente que é assim, vamos ver, só se Deus... Não. Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Eu e você não podemos crer em Jesus só por causa dos milagres, não. Nós não vimos, mas nós cremos. E eu vou te falar, aqueles que não precisam ver para crer, são para esses que estão reservados os maiores milagres, as maiores bênçãos, os maiores e melhores acontecimentos. E partindo elas anunciaram. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com eles, que estavam tristes e chorando. Uma lição que nós temos aqui, que aprendemos com essa mulher, e o que o próprio Jesus lá na frente vai dizer. Você tem que falar dessa ressurreição para o mundo inteiro, irmãos. O mundo está morto. Você tem que falar que existe Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. O apóstolo Paulo fala, tem um capítulo 15 de Coríntios. Capítulo 15 de Coríntios, deixa eu te falar aqui. É o capítulo que mais disseca, mais expõe, mais explica sobre a ressurreição do crente. Se você quer, a Bíblia tem vários textos que falam sobre a ressurreição. Mas o capítulo 15 de Coríntios é onde reúne assim com mais profundidade num texto só. E Paulo ali diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, o nosso culto, a nossa pregação não tem valor nenhum. Tem igrejas, tem pastores, tem professores de teologia que não crê que Jesus ressuscitou. Ora, se não crê que Jesus ressuscitou, você está fazendo o que na igreja? Você está fazendo o que como pastor? Está fazendo o que como professor de teologia? Se o próprio apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, não tem valor nenhum a nossa pregação. Então anuncie para o seu vizinho, anuncie para os seus amigos, anuncie para os seus parentes, aonde você for, diga que Jesus ressuscitou. Nunca esqueça disso. E depois ele se manifestou a todos. Indo esses anunciaram aos outros, mas ele também finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes no rosto a sua incredulidade e dureza do coração. Amados, não deixe o Senhor lançar no meu e no seu rosto a nossa dureza de coração, a nossa incredulidade. A gente vai ficando com o coração tão duro, tão incrédulo. Deus vai falando de várias formas, mas a gente não ouve. Mas aí vem aquele momento que aí é um juízo, que Deus vem e lança na nossa cara. Vem nos corrige de uma forma muito dura. Não espere o Senhor fazer isso. Creia nesse Jesus poderoso. Creia nos seus milagres, antes que Ele precise te repreender. E por último, para nós fecharmos aqui a nossa meditação. A ressurreição de Jesus, adolescentes, jovens, igreja, é o sinal que eu e você vamos ressuscitar. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa religião era uma religião como as demais, que é sobre a ética, sobre o amor ao próximo, sobre ajudar as pessoas. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é isso, mais alguma coisa. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem esperança para nós na eternidade.
Imagina hoje, diante do mundo que nós vivemos, você não ter noção para onde vai quando morrer. Imagina que vazio, que desgraça interior dentro de um ser humano que não sabe o que vai acontecer na eternidade. A ressurreição de Jesus dá a garantia para mim e para você que nós vamos ressuscitar também, porque a Bíblia diz que Ele é o primeiro, Ele é a primícia, e nós vamos seguir atrás. Eu e você vamos ressuscitar também. A ressurreição de Jesus anuncia a minha e a sua ressurreição. Nós não vamos viver para sempre. Primeiro, quando morremos, já encontramos com Ele no paraíso. Segundo, vamos ressuscitar em glória para uma vida poderosíssima, que aí eu não vou deslanchar agora sobre esse tema, isso a gente reserva para um outro momento, sobre essa vida pós-morte com Cristo. Mas a ressurreição de Jesus é a esperança que falta para esse mundo. O mundo não tem esperança. Conversa com seus amigos na faculdade, na escola, conversa com seus amigos no trabalho, olha para a política brasileira mundial, olha para a sociedade brasileira mundial, olha para a nossa justiça no país, no mundo. Que esperança que nós temos nesse mundo? Que esperança nós temos nessa cidade, nessa nação? Que esperança? A ressurreição de Jesus nos dá esperança para o nosso futuro. Ela nos dá a grande esperança. E fechando, a ressurreição de Jesus também nos ensina que só Ele pode ressuscitar o que está morto na nossa vida. Só Ele ressuscita o casamento que está morto. Só Ele ressuscita a filha que você não tem mais esperança. Só Ele ressuscita o filho que você perdeu a expectativa. Só Ele tem poder para ressuscitar as suas finanças. Só Ele tem poder para ressuscitar os seus sonhos. Por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele tem vida, Ele tem poder, Ele está à destra de Deus, quer dizer, Ele está à direita de Deus. Esses dias alguém me perguntou, pastor, mas o que é a destra de Deus? É a direita de Deus. Ele tem poder, porque Ele ressuscitou, Ele tem vida para dar o que está morto. Casais que estão mortos, famílias que estão mortas. Jesus tem poder para ressuscitar uma família que está destruída. Jesus tem poder para ressuscitar um casamento destruído. Jesus tem poder para ressuscitar uma igreja que está morta. Jesus tem poder para ressuscitar um crente que perdeu a alegria da salvação, o gozo da salvação. Irmãos, isso é uma coisa séria. A alegria da salvação é uma coisa que o diabo trabalha para tirar do coração dos crentes. O que é isso, pastor Sócio? Lembra quando o salmista diz, Senhor, torna-me a dar alegria? Ele tinha perdido a alegria da salvação. E às vezes nós dentro da casa do Senhor, não sei se você já teve essa experiência, mas eu como pastor, eu vejo muitas pessoas dentro da igreja que perdem a alegria dessa salvação. Porque eu já tive a experiência de perder a alegria da salvação, de perder a alegria de fazer a obra de Deus, de perder a alegria de estar na casa de Deus. Vai por um costume, vai por um costume. Tem gente que está na igreja por um costume. Ele vem para não faltar, para as pessoas não dizer, desviou, faltou. Mas ele perdeu a alegria. O Senhor Jesus está aqui hoje para retornar essa alegria e fazer você transbordar com esse gozo da salvação. O Senhor Jesus está aqui para renovar em você o dom que você tinha e morreu, porque ou pecou, ou o diabo arrancou, mas o Senhor Jesus está aqui para
dar vida ao dom, ao talento que Ele te entregou. O Senhor está aqui, você que perdeu os sonhos, o Senhor, olha, a pior miséria que existe é uma pessoa sem sonhos, sem projeto. O Senhor Jesus está aqui para ressuscitar, dar vida aos seus sonhos, aos seus projetos, porque Ele está vivo, Ele é poderoso, e está à destra de Deus Pai, e por Ele estar vivo, Ele enviou o Espírito Santo para estar sobre nós. Te peço, coloque de pé, por favor.